Podemos? O livro é Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Lição 40. Tempo de confiança. E disse-lhes, onde está a vossa fé? Lucas, capítulo 8, versículo 25. A tempestade estabelecerá a perturbação no ânimo dos discípulos mais fortes. Desorientados ante a fúria dos elementos, socorrem-se de Jesus em altos prados. Atende-os o mestre, mas pergunta depois: onde está a vossa fé? O quadro sugere ponderações de vasto alcance. A interrogação de Jesus indica claramente a necessidade de manutenção da confiança quando tudo parece obscuro e perdido. Em tais circunstâncias surge a ocasião da fé no tempo que lhe é próprio. Se há ensejo para o trabalho e descanso, plantio e colheita, revelar-se-á igualmente a confiança na hora adequada. Ninguém exercitará otimismo quando todas as situações se conjugam para o bem-estar. É difícil demonstrar-se amizade nos momentos felizes. Aguardem os discípulos, naturalmente, oportunidade de luta maior, em que necessitarão aplicar mais extensa e intensivamente os ensinos do Senhor. Sem isso, seria impossível aferir valores. Na atualidade dolorosa, inúmeros companheiros invocam a cooperação direta do Cristo. E o socorro vem sempre, porque é infinita a misericórdia celestial. Mas vencida a dificuldade, esperem a indagação. Onde está a vossa fé? E outros obstáculos sobrevirão, até que o discípulo aprenda a dominar-se e educar-se e a vencer, serenamente com as lições recebidas. Aberto aleatoriamente. Não escolhi. Vamos orar, gente. Querido e amado Mestre Jesus, é neste momento que pedimos a vossa permissão para darmos início ao estudo da noite de hoje, pedindo a vossa proteção, a vossa presença, mas não só do Senhor, mas de toda a sua falange de espíritos do bem que esteja aqui nos protegendo, nos amparando e nos guiando e nos instruindo para melhor entendimento do que vai ser falado aqui hoje. Que possamos, Senhor, a cada estudo, avançar um pouco mais em direção à luz nessa nossa caminhada de evolução. Muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Que assim seja. Perispírito. O que é perispírito, Mayara? Não sei. Alguém sabe o que é perispírito? Nunca nem ouvi falar. Perispírito, o assunto perispírito, eu não ia falar sobre perispírito hoje, eu vou falar bem rapidamente, porque eu preciso voltar no assunto perispírito mais à frente. Mas para tratar do assunto que eu vou falar hoje, eu preciso passar pelo perispírito, para a gente poder entender o que é o perispírito e o que ele faz, na verdade, com o espírito, né, e com a gente. A gente vai falar hoje um pouquinho sobre cada região, uma geografia do plano espiritual, onde se situa, né, onde vive, vamos dizer assim, no plano espiritual, cada tipo de espírito, né, desde os mais voltados ao mal, né, aos trevosos, até os mais evoluídos. Mas isso dentro do nosso globo terrestre, tá? A gente vai falar aqui sobre as 7 esferas que existem dentro do planeta Terra, tá? Do ponto de vista espiritual. Então a gente vai ter que passar um pouquinho pelo perispírito. O que é o perispírito? Né? A gente tem que entender, eu já falei isso algumas vezes, nós temos que entender que a gente não é esse corpo de carne. Esse corpo de carne envelhece e morre, né? E a gente continua. Nós somos espíritos, não somos esse corpo de carne, né? Eu não sou o Rodolfo, eu estou o Rodolfo nessa encarnação. Numa próxima vida eu vou ser outra pessoa, né? Outro ser. Mas a minha individualidade, que é o espírito, vai continuar evoluindo e a cada encarnação adquirindo novos conhecimentos e sempre crescendo. Então nós somos, na nossa anatomia espiritual, nós somos divididos em 3 partes: espírito, perispírito e corpo de carne. O espírito é a centelha de Deus, né?
é o ser luminoso que vem direto das mãos de Deus. O perispírito é o corpo espiritual do próprio espírito. E aí a gente tem o nosso corpo de carne, que a gente precisa para poder viver na Terra. O nosso corpo de carne, ele é uma cópia idêntica do perispírito. Tá? O perispírito ele é moldado quando a gente vai nascer, ele é escolhido, né? Ele é moldado pelos espíritos que trabalham no departamento de encarnação do plano espiritual, para que a gente consiga modelar o nosso corpo. Então, se o perispírito ele tem algum defeito devido a um erro de vidas passadas, vamos dizer assim, esse defeito vai refletir no nosso corpo material. E aí faz a gente entender um pouquinho sobre pessoas que nascem com determinado defeito. O cego de nascença, por exemplo, né? Nasce cego porque ele danificou no perispírito dele o globo ocular. Ou ele danificou porque quis, talvez por um suicídio, vamos dizer assim, né? Um tiro na cabeça, e aí danificou o cérebro, e aí, consequentemente, danifica o globo ocular do perispírito. E aí ele precisa nascer daquele jeito para aquele globo ocular se formar novamente no perispírito dele, com uma nova existência ele vir enxergando. Ou ele nasce sem, por escolha própria, porque utilizou a visão de uma maneira errada. Assim como a gente usa a fala de uma maneira errada, e aí a gente escolhe nascer mudo para não utilizar de maneira errada novamente. Existe uma passagem bíblica que Jesus fala sobre isso. É preferível cortar uma mão e lançar ao fogo do que perder todo o corpo. Tá? Jesus fala que é preferível a gente entrar na vida sem uma perna, sem um braço, do que a gente perder toda a existência, errando novamente. A gente vê casos, por exemplo, nas obras de André Luiz, um caso específico que André Luiz conta, de uma pessoa que nasceu sem os dois braços, sem as duas pernas, cego, mudo, surdo. Por que ele nasceu assim? Não foi escolha dele. Ele era uma pessoa extremamente má. Ele era dono de escravos e torturava por prazer os seus escravos. E aí ele criou muitos inimigos no plano espiritual. E aí Deus, por misericórdia dele, para que esses inimigos não encontrem ele, coloca ele dessa maneira para que os inimigos não encontrem ele. Mas mesmo assim, e aí o mentor espiritual que acompanha André Luiz fala assim, preste atenção nesse monturo de carne, né, que eles falam assim, que ele nasceu daquele jeito. O espírito que ali habita, mesmo daquele jeito, ainda pensa em fazer maldade. Mas a gente vai deixar ele nessa condição para que os inimigos dele não encontrem ele. Tá? É mais ou menos isso. Então eu trouxe um modelo aqui para vocês verem. Espírito, que é o ser luminoso, perispírito e o nosso corpo de carne. O espírito, ele consegue transformar o perispírito da maneira que ele quer. Tá? Ele consegue aparecer para a gente, por exemplo, né, Maiara que consegue enxergar, né, um espírito. Ele consegue aparecer para Maiara da maneira que ele quer aparecer. Se ele for um espírito ruim, ele vai aparecer da pior maneira possível para poder assustar. Se ele for um espírito bom, se ele perceber que se ele aparecer para Maiara, ele vai assustar a Maiara, ele não vai aparecer para Maiara. Ele vai tentar falar com ela de outra maneira. Um espírito inferior, normalmente, ele aparece na forma para assustar. O espírito superior, ele não aparece de forma ruim, de maneira nenhuma. Tá? Para ninguém, para assustar ninguém. E aí é muito comum a gente ver espíritos, principalmente os muito voltados para o mal, aparecer em formas de demônios, para poder assustar as pessoas. Tá? Porque a gente tem a mania de engrandecer o mal. Né? Então eles tomam essa forma para poder assustar a gente. Mas essa não é a forma verdadeira deles. E existe uma grande quantidade de espíritos que, de tanto fazer o mal em inúmeras encarnações, que realmente deformaram o seu perispírito. Tá? E a gente vai falar um pouquinho deles aqui hoje. Então, assim, só para a gente definir e entender. Perispírito é o envoltório semimaterial, também chamado corpo fluídico ou etéreo.
Nele se encontram todos os órgãos e estruturas biológicas necessárias à vida no plano físico. Daí ser considerado modelador do corpo físico. Conforme a gente vai avançando na nossa evolução, o nosso perispírito vai ficando mais leve. O espírito ele nunca deixa de ter um perispírito. Tá? Há pessoas que acreditam por ver, às vezes, um espírito superior, né, só vê a luz. Mas é porque os nossos órgãos, por exemplo, um médico, qualquer tipo de médico, quando vê um espírito superior, ele vai ver só a luz. Tá? Porque o perispírito dele é tão leve que nossos sentidos é capaz de não perceber o perispírito que ele existe. Mas sempre vai haver perispírito, ele sempre vai ter um corpo espiritual. Tá? E aí o nosso perispírito, para a gente morar na Terra, ele é muito denso. Tá? Os espíritos chegam a falar que o nosso perispírito ele é semimaterial. Tá? Ele é bem pesado. E isso impede que a gente consiga alcançar esferas maiores, principalmente durante o sono. A gente não consegue subir muito, né, nas esferas luminosas, vamos dizer assim, que tem dentro da Terra. A não ser que a gente fosse pessoas mais evoluídas, menos apegados à matéria, e aí o nosso perispírito é mais leve. Aí sim a gente consegue ir mais longe, né, no plano espiritual quando a gente dorme. Super interessante você falar isso, que tem alguns espíritos que eu vejo como eu estou vendo você. Outros eu vejo como se fosse uma gelatina, bem brilhante, entendeu? Mas não chega a ser uma luz, é uma... Chega a ser, fica bem vaporoso, né? Como se fosse uma fumaça mesmo. Então esses são espíritos mais... com perispírito mais leve, são espíritos mais evoluídos. Tá? Espíritos apegados à matéria, espíritos ruins, eles são mais pesados. Daí a gente sentia aquela vibração até mais pesada, mais densa, porque o perispírito dele é mais pesado, realmente mais pesado. Tá? É peso espiritual. A gente não tem só peso no corpo, não. A gente também tem peso espiritual. Tá? A gente também engorda no perispírito. Só que aí é devido à nossa evolução moral. Vamos lá. Kardec pergunta para os espíritos na questão 93 do Livro dos Espíritos. O espírito propriamente dito, nenhuma cobertura tem ou, como pretendem alguns, está sempre envolto numa substância qualquer? E aí os espíritos respondem: envolve uma substância vaporosa para ti, mas ainda bastante grosseira para nós. Assaz vaporosa, entretanto, para poderem elevar-se na atmosfera e transpor-se aonde queira. Envolvendo o germe de um fruto ao perisperma. Do mesmo modo, um envoltório que por comparação se pode chamar perispírito, envolve o espírito propriamente dito. De onde tira o espírito o seu envoltório semimaterial? O Kardec pergunta, de onde que ele tira, né, do plano espiritual a matéria para ele criar o corpo espiritual dele? E aí os espíritos respondem: do fluido universal de cada globo, de cada planeta. Razão porque não é idêntico em todos os mundos. Passando de um mundo a outro, o espírito muda de envoltório como mudais de roupa. Sim, não existe só vida na Terra. Todos os planetas do sistema solar têm vida, só que vibrando de maneira diferente da nossa. Né? Isso é física quântica. Tá? Se a gente for para Marte, igual está lá, né, a NASA manda coisa para Marte para fotografar. A gente não vai conseguir ver vida, lógico. Né? Mas existe vida em Marte em uma outra dimensão, uma dimensão diferente. Uma vida bem parecida com a nossa, que reencarna, que cresce, que vai nascer, que vai crescer, que vai ter filhos, bem parecida. Tá? Só que o corpo é diferente. São humanoides, né, mas numa condição bem diferente da nossa. Né? Tais como que as pessoas que veem os alienígenas falam. Tá? São seres, às vezes, né, dependendo do grau de evolução do planeta, muito mais bonito do que a gente, muito mais leve, muito mais alto. Entendeu? Marte é mais evoluído do que a gente e Júpiter é mais evoluído do que a gente. E Júpiter é interessante porque os espíritos falam com a evolução que a gente tem na Terra. Se a gente reencarnar em Júpiter, a gente vem como primata. De como a gente é atrasado ainda. Né? Tem até um palestrante que ele faz uma palestra interessante, ele fala:
Se a gente está preparado para reencarnar como macaco em Júpiter. Assim, quando os espíritos que habitam mundos superiores vêm ao nosso meio, tomam um perispírito mais grosseiro, é necessário que se revistam da vossa matéria, já o dissemos. Eles falam que Jesus, por exemplo, quando veio encarnar na Terra, ou reencarnar na Terra, foi muito trabalhoso para eles poderem criar o perispírito dele, porque ele já era um espírito muito evoluído, e para ele poder ter um perispírito grosseiro e uma matéria grosseira foi muito trabalhoso para ele, muito difícil. O envoltório semimaterial do espírito tem formas determinadas e pode ser perceptível? Sim, tem a forma que o espírito queira. Assim que este vos aparece algumas vezes, quer em sonho, quer no estado de vigília, e que pode tomar forma visível, mesmo palpável. Paraíso, inferno e purgatório. Existe, gente? Existe, Mayara? Existe. Paraíso, inferno e purgatório? Kardec pergunta, já quase no finalzinho do Livro dos Espíritos, na questão 1012 e 1011. Haverá no universo lugares circunscritos para as penas e gozo dos espíritos segundo seu merecimento? E os espíritos respondem. Já respondemos a essa pergunta. As penas e os gozos são inerentes ao grau de perfeição dos espíritos. Cada um tira de si mesmo o princípio de sua felicidade ou de sua desgraça. E como eles estão por toda parte, nenhum lugar circunscrito ou fechado existe especialmente destinado a uma ou outra coisa. Quanto aos encarnados, esses são mais ou menos felizes ou desgraçados, conforme seja mais ou menos adiantado o mundo em que habitam. De acordo então com o que vides de dizer, o inferno e o paraíso não existem, tais como o homem os imagina. São simples alegorias. Por toda parte há espíritos ditosos e desditosos. Entretanto, conforme também já dissemos, os espíritos de uma mesma ordem se reúnem por simpatia, mas podem reunir-se onde queiram, quando são perfeitos. A localização absoluta das regiões das penas e das recompensas só na imaginação do homem existe. Provém da sua tendência a materializar e circunscrever as coisas, cuja essência infinita não lhe é possível compreender. O que se deve entender por purgatório? Voltando um pouquinho aqui. Chico Xavier falava que o espírita mais estudado, quando ele desencarnasse, ele ia chegar no plano espiritual e ele ia se surpreender com o que a gente visse no plano espiritual. O plano espiritual é tão grande que os livros que existem falando sobre o plano espiritual é muito pouco. É muito pouco. Tá? Ivone Pereira, por exemplo, fala que quando ela dormia, né, e era levada ao plano espiritual para visitar alguma região, ela não sabia informar em que local que ela estava, por exemplo, do planeta. Ela ia ao plano espiritual, ela se perdia, ela não sabia se realmente era a Terra, se era outro lugar, que ela não conseguia distinguir. Né? Sempre falando de lugares muito bonitos, às vezes ia em lugares inferiores, mas ela nunca sabia dizer qual local realmente que ela estava no plano espiritual. Não existe fronteiras, na verdade. Né? O que se deve entender por purgatório? Dores físicas e morais, o tempo da expiação. Quase sempre na terra é que fazeis o vosso purgatório e que Deus vos obriga a expiar as vossas faltas. Purgatório é a própria terra onde a gente vive. O local de sofrimento ou de felicidade é onde a gente está. Né? Você já me falou isso. Falei com você que eu tinha colocado separação do joio do trigo. Né? O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi.
Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: O Senhor não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? Um inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhes perguntaram: O Senhor quer que o tiremos? Ele respondeu: Não, porque ao tirar o joio, vocês poderiam arrancar com ele o trigo. Deixe que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio, amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem no meu celeiro. E aí sim, agora a gente vai falar um pouco sobre as 7 esferas da Terra. Que são abismo, trevas, crosta terrestre, que é onde a gente mora, umbral, arte, cultura e ciência, amor fraterno e universal. É só isso. Agora eu vou desenhar um pouquinho. Não tem slide, né? Ele é Virar uma providencial. verdadeira professora. Ele é providencial. Futuramente, quem sabe, né? Telão. O abismo, gente, é citado na Bíblia. Quando Jesus chegou numa cidade chamada Gadara, ele deu de cara com um homem sendo obsidiado por 7 espíritos obsessores. E deu o nome de legião por ser muitos. E esses espíritos ficaram tão assustados com Jesus que eles tentaram atacar, mas não conseguiram. E aí esses 7 espíritos falam com Jesus, pede, né, suplica para ele, para que não fossem mandados para o abismo. E aí tem outros textos bíblicos que citam o abismo também. Tá? O abismo é um local de espíritos revoltados, maus e em sofrimento. O próprio Legião, né, que é essa falange de espíritos que obsidiava esse homem morador de Gadara, ele fala com Jesus: não nos mande para o abismo, aonde há choro e ranger de dentes. Quer dizer, sofrimento e revolta. Então, para a gente ilustrar um pouquinho, para a gente entender, o abismo é mais ou menos isso. É um abismo de trevas, não há luz. Né? Há uma obra do André Luiz, mas não com Chico Xavier, chamado O Abismo, um livro fininho. E aí André Luiz conta como realmente é o abismo. Quem são os habitantes do abismo? Né? A única luz que existe no abismo é a de um anjo, um ser luminoso, que toma conta desses espíritos. São espíritos deformados, em forma de animais, em forma de vermes. Tá? Praticamente não têm vontade própria mais, de tanto tempo que eles viveram no mal. E em sua grande maioria, esses espíritos são utilizados de outros obsessores mais espertos, para poder fazer pessoas ficarem doentes. Né? Então eles vão lá, pegam aqueles espíritos em forma de lesma, em forma de verme, em forma de cobra, né? E se utilizam desses espíritos para poder assustar, para poder desestabilizar grupos espíritas, né? Grupos religiosos. Há espíritos em forma de lobisomem, cachorro, né? Que se alimentam de energia de recém-desencarnados. Né? No livro, esqueci o nome, do Divaldo, que lançou recentemente, né? Que ele fala sobre a tsunami, né? Que matou muita gente no Japão, né? Que havia uma grande quantidade desses espíritos lá devorando a energia vital daqueles corpos que estavam ali, né? Que uma falange de espíritos do bem foi lá para poder expulsar eles. E a gente pode atrair, Rodolfo? Sim, sim. Sozinho a gente consegue tirar eles do abismo para cá? Sim, porque a gente está bem próximo. Né? Por isso que eu vou desenhar para a gente entender que a gente está bem próximo do abismo. A gente vive bem no meio dessa região toda. Então, assim, eles não estão presos no abismo. Né? Alguns ficam presos lá porque não conseguem sair, só saem de lá quando são retirados. Né? Tem uma conhecida minha que já viu um desses seres na porta da casa dela. Era uma cobra de gravata com boca de gente. A cobra riu para ela com aquela boca cheia de dente e na hora ela começou a orar para poder tirar aquilo dali. Ela falou que a cobra veio mesmo assim
E aí parou na frente da porta dela, que tinha uma gravatinha, e aí sorriu para ela e ela se assustou, mas começou a orar, e aí quando ela abriu o olho já tinha ido embora. Tá? Que tipo de pessoa atrai esses espíritos? Estupradores, assassinos? Sim, são utilizados assim, para deixar a pessoa doente. Por exemplo, se um espírito em forma de larva, por exemplo, é colocado numa pessoa para a pessoa ficar doente. Aí ele fica ali sugando a energia vital da pessoa. E a pessoa vai enfraquecendo, enfraquecendo. Não, mas a minha pergunta é a seguinte: como que eu atraio sozinha, sem alguém colocar um espírito desse? O que a pessoa pode fazer para atrair, Então, né? uma pessoa muito ruim, você tem que entrar na faixa vibratória dele. Entendeu? Porque normalmente eles são como animais mesmo. Igual pessoas que se comportam como animais. Aham. Entendeu? Eles, assim, se a gente for num local de floresta, por exemplo, os animais passam pela gente, às vezes, olha pra gente, se assusta e vai embora. Em sua grande maioria eles são assim também. Né? Eles estão nessa condição porque passaram muito tempo fazendo mal. Entendeu? E aí o seu perispírito deformou e caíram ao mais fundo, né? Que é o abismo. E esses espíritos eles podem estar dentro de hospitais, presídios? Vai para se alimentar, né? O presídio é uma coisa interessante, porque o Chico Xavier foi indagado com relação a presídios, por exemplo. Um espírito amigo do Chico perguntou para ele, né, que o Chico gostava muito de visitar presídio. E aí esse amigo do Chico falou assim, quando você entra num presídio, o que você vê? Muitos obsessores, muitos espíritos sofrendo. E aí o Chico fala, não, eu vejo muito espírito de mãe. As mães que desencarnaram antes dos filhos estão lá dentro cuidando dos seus filhos. É o que eu vejo lá dentro, eu não vejo... Porque assim, a partir do momento que o espírito obsessor conseguiu o objetivo dele, ele sai fora. Ele já está lá dentro sofrendo. Entendeu? E aí ele vai atormentar o outro. Abismo. Esta é a primeira e mais inferior das esferas. Só habitada por joio, em sua pior condição. Vou te botar de castigo lá, um banquinho longe que a minha mãe tava. Manda avião. Pronto. Abismo. Esta é a primeira e mais inferior das esferas, só habitada por joio em sua pior condição. Eu achei que fosse acabar a luz mesmo. A nomenclatura é empregada por João Evangelista em Apocalipse. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Segundo a doutrina espírita, esse ser diabólico chamado Satanás não representa uma entidade tomada individualmente, mas uma falange de espíritos que se feriram profundamente perante a lei na definição de André Luiz. Espíritos caídos no mal, desde eras primevas da criação planetária, e que operam em zonas inferiores da vida, personificando líderes de rebelião, ódio, vaidade e egoísmo. Não são, todavia, demônios eternos, porque individualmente se transformam para o bem, no curso dos séculos, qual acontece aos próprios homens. Esses espíritos do abismo, gente, não ficam lá sofrendo eternamente. Tá? De tempo em tempo vai espíritos do bem lá resgatar eles e colocar eles em condição de reencarnar. E daí a gente vê, às vezes, abortos espontâneos, fetos que não se formam direito, que são defeituosos, ou chega a nascer, né, com defeito, não fica muito tempo vivo, porque eles têm que fazer esse ciclo. Reencarna e desencarna para poder recriar o perispírito deles e voltar na condição de homem de novo, né? É possível eu ir pro abismo? Só se você começar a fazer muita maldade agora. Talvez só como trabalhadora. Até as entidades obsessoras atuantes na crosta terrestre denotam conhecer e temer essa formidável região abissal. Quando Jesus ordenou aos espíritos imundos que saíssem do endemoniado gadareno, eles lhe rogaram que não os mandassem sair para o abismo. A segunda região, chamada de trevas. Essa é a segunda esfera, também só habitada por joio.
mas em condição mais branda que o dos habitantes do abismo. Os habitantes das trevas são espíritos normalmente que tomam a forma de dragões. E são espíritos normalmente mais espertos e mais organizados para o mal. Só que esses espíritos, eles não estão preocupados com a gente individualmente. Eles estão preocupados em acabar com grandes obras. Tá? Então, quando uma casa espírita começa a fazer um trabalho voltado para o bem e começa a chamar a atenção, aí começa a chamar a atenção deles também. E aí a gente tem que começar a trabalhar e se preparar para não receber esse ataque. Né? A gente tem que estar forte para ajudar os protetores da casa. Porque não adianta só os protetores da casa trabalhar para que a gente não seja atingido. Né? E aí, não só eles atacam as religiões, né? Eles atacam de uma maneira geral. Eles querem acabar com a ideia de Cristo na Terra, por exemplo. Então eles reencarnam e se infiltram na política, na religião. E aí eles querem sumir com a ideia de que existiu Cristo na Terra. Porque se a gente for pensar como é que era o mundo antes de Cristo e após Cristo, ele melhorou bastante. Entendeu? Só a ideia do amar ao próximo como a ti mesmo já muda muita coisa. Né? Pena de morte diminuiu em muitos lugares pelo mundo que existia. Né? Mulheres serem apedrejadas, era comum naquela época. Hoje já não tem mais, porque Jesus veio e acabou com isso. Né? Jesus é tão importante para o nosso planeta que o tempo se divide em antes do Cristo e depois do Cristo. Né? Ele conseguiu dividir o mundo em duas partes. André Luiz estranha em nosso lar. Capítulo 44, As Trevas. A menção feita pelo governador em seu discurso aos círculos da terra, do umbral e das trevas. Pois ainda não tivera notícia deste último plano, e busca a orientação de Lísias que informa. Chamamos trevas as regiões mais inferiores que conhecemos. Naturalmente, como aconteceu a nós outros, você situou como região de existência, ali da morte do corpo. Apenas os círculos a se iniciarem da superfície do globo para cima esquecido do nível para baixo. A vida, contudo, palpita na profundeza dos mares e no âmago da terra. Os espíritos falam que embaixo da terra, dentro da terra, existe um plano espiritual de vida. É onde fica o abismo e as trevas. A camisa novinha já falando. Você vê sobre vibração. Você vê sobre vibração. E aí as trevas é mais ou menos isso. A gente já tem o abismo e aí a gente tem as trevas. Né? Muito próximo uma da outra. Sim, se a gente não tomar cuidado, ao dormir a gente pode ser levado para esses lugares. E aí a gente acorda cansado, estressado, né? Pesadelos. Por isso que a gente tem que rezar na hora de dormir. Você reza? Sim. Crosta terrestre, que é onde a gente vive. Esta é a terceira esfera habitada por nós, os espíritos encarnados, em que já aparece o trigo mesclado ao joio. Em todos os povos e nações, essa esfera é de todos nós sobejamente conhecida por ser nossa morada provisória, dispensando por isso maiores considerações. A gente já conhece bem, né? Mas aqui na crosta há a mescla, né, de espíritos encarnados, que somos nós, e os desencarnados. E aí existem espíritos bons e espíritos ruins, né, todos misturados aqui com a gente. E aí esses espíritos, por exemplo, de trevas, transitam por aqui. Umbral. Umbral é bom ou ruim? Umbral é bom ou ruim? Umbral é necessário.
Menos pior do que esses dois. Isso é fato. Bastante branco. É. Porque nenhum desses aí é ruim, né? O que é? Né? O umbral, ele é muito semelhante à crosta, né, onde a gente está morando. Ele é bem semelhante. Porque há espíritos bons e ruins e em condições medianas. Nós visitamos lugares aqui na Terra muito semelhantes ao umbral. A gente passa por Porta de Botequim, né, e regiões assim que tem no umbral também, nessas regiões. Então, o umbral ele tem cidades organizadas, ele tem igrejas voltadas para o mal ou para o bem. Tem cidades que são todas de rave, por exemplo, assim, de festas que nunca acabam. Cracolândia. Cracolândia. Nossa. Acho que é o pior dos piores. Cracolândia é o Não, pior dos no plano espiritual tem espíritos que são viciados lá e que são induzidos a vir para onde a gente está aqui, para a Terra, para a crosta, né? Para incentivar as pessoas a se viciarem também, principalmente nas raves. Então existe a rave lá e eles vêm para cá. Carnaval, né? Existe carnaval lá também. E aí, se a gente não tomar cuidado, a gente sintoniza com esse período de carnaval, a gente acaba fazendo, né, as mesmas coisas, aí sintoniza com esse tipo de espírito, aí começa a beber, né, e aí a gente acaba ficando ligado a esse tipo de espírito. E aí, quando a gente dorme, a gente vai para onde? Em vez de a gente ir para um lugar legal, né, a gente vai para um lugar ruim, participar de rave, né, de bebedeira, de droga. Existem, por exemplo, né, não sei se vocês já ouviram falar do Marquês de Sade, né, da onde surgiu a ideia do sadomasoquismo, né, que era totalmente voltado para questões sexuais, torturas sexuais, né, de que existe uma região só dele no umbral, toda voltada para espíritos que são ligados à questão de sexo desregrado, que são todos que querem o tempo todo orgias e fazer esse monte de coisa, tá? Espíritos muito ligados à matéria sentem essa necessidade de sexo, de bebida, de comer, sentem fome. Então há regiões no umbral que tem espíritos passando fome, porque o André Luiz mesmo ficou 8 anos no umbral. Não era uma pessoa ruim, mas ficou 8 anos no umbral. Sentiu fome, sentiu dor, porque o perispírito dele estava danificado por conta do cigarro, por conta da bebida, né? Ele morreu de cirrose. Então ele sentia a dor ali do fígado, né, doendo. Então ele sentia isso tudo. Por quê? Muito ligado à matéria. Seu Rodolfo, essas regiões existem desde o período paleolítico ou elas são recentes? Sempre existiram, né? O plano espiritual, ele sempre existiu. O plano espiritual é a nossa pátria de origem. Sim, né? mas todas essas subdivisões sempre houveram. Então, eles não falam isso, os espíritos não falam isso. Entendeu? A própria Terra, no início, já era um caos, vamos dizer assim, né? De espíritos bem inferiores. Assim, bem desorganizado, como essas regiões mais para baixo. Deve ter sido criado de acordo com a necessidade, né? Uhum. Deve ter sido algo Então, gradual. os espíritos, por exemplo, né, desse período de formação da Terra, criação da Terra, quando surgiu o homem na Terra, né, são espíritos muito primitivos, ainda do início da criação de Deus, vamos dizer assim. Deus cria o homem simples e ignorante. Ele não cria espírito perfeito. Não existe essa ideia de que Deus criou anjo. Tá? Todo espírito que Deus cria passa por toda a evolução que todo mundo tem que passar. Né? De simples e ignorante até virar um anjo, um ser luminoso. De onde surge essa ideia de Deus e criação? A partir dessa ideia, quem é Deus? Como ele Tá cria? querendo avançar no estudo. Ó. Eu já li no Quem é Deus, eu já vi essas respostas, mas eu não consigo. Então, os espíritos falam pra gente que a nossa capacidade mental, vamos dizer assim, nossa evolução mental, é incapaz de compreender Deus. Então eles dão a resposta mais simples para Kardec. Entendeu? Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Ele não foi criado, ele existe desde sempre. Entendeu? E aí a gente só consegue compreender Deus e ver Deus quando a gente chegar no nosso máximo de evolução.
E aí sim a gente vai conseguir compreender Deus. Deus é como se fosse um universo. Não, ele é realmente um ser, ele é uma inteligência suprema. Então, mas ele Ele tá em, o universo. ele tá em tudo, ele tá em tudo. Ele, eu acho que é uma energia, não é um ser, né? Então, assim, a gente não consegue. A gente tenta pensar como é que é Deus, a gente não consegue. O máximo que a gente consegue fazer é fazer igual está na Bíblia. É um Deus, um homem velho, vingativo, que gosta de guerra, sádico, né, que gosta de fazer as pessoas sofrerem do Antigo Testamento. Né, que fica sentado num trono vendo a gente se virar aqui embaixo e rezar para ele pedindo misericórdia. Né? É o máximo que a gente consegue entender de Deus. A não ser com essa visão já Jesus, né? Eu falo que na Bíblia tem dois deuses, né? Do Antigo Testamento, que é esse velho vingativo, né? Que quer fazer... Se você gosta dele, ele vai te tratar bem. Agora, se você não gosta, você está ferrado. Não, mas eu não acho que ele É. seja vingativo. Eu acho que Então, mas o do cada Antigo Testamento, ele é vingativo. Entendeu? Tipo, a pessoa Entendeu? faz a sua escolha, se ele vai ser bom ou... Não, ele é bom. Deus é bom. Não, tô falando a gente, entendeu? Entendeu? Tipo assim, Deus vai te castigar. Eu acho Então, que mas, ele castiga. mas se Deus você vai leu, depender da gente, se você leu o né? Antigo Testamento, Deus é completamente mau, sádico. Ele gosta de intriga. Entendeu? Igual com Caim e Abel. Fofoqueirinho. Não que ele seja aquilo, mas é como as pessoas viram ele. É. Caim fazia uma coisa, Deus gostava. Abel fazia uma coisa, Deus não gostava. Então, assim, dois irmãos, um faz uma coisa, gosta, o outro não faz uma coisa. O que levou Aí isso? levou a treta ali. Um matou o outro. Igual teve aquela passagem lá no filme, né? Sobre o dilúvio, né? Muita gente interpreta como se fosse uma punição, né? Aquele filme, ele retrata bem da ira de Deus. Né? Na verdade, ele tem uma... O que a gente já falou aqui, né? Ali, outra questão. ali o que eu já falei aqui, né? Ali foi um flagelo destruidor que Deus mandou para impulsionar a terra. Existiu realmente o dilúvio, mas não como a Bíblia pinta, né? Você comprou um estojo de canetinha. Não, eu já tinha isso aqui. Eu comprei só essas duas aqui. Depois lembrei que eu já tinha essa. Então esse é o umbral, gente. O umbral ele não é ruim. O umbral ele é feito pra gente exatamente, funciona como o purgatório da Igreja Católica. Para a gente expurgar as coisas ruins. Para a gente ter condição de voltar a reencarnar. Tá? E aí dentro do umbral tem muito espírita com pensamento católico que acha que se eu for mal, vou morrer, eu vou para o umbral. Se eu for bom, eu vou morrer, vou para uma colônia espiritual, vou ser Eu resgatado. acho que Todo mundo vai passar ficar pelo um umbral. pouquinho lá. Todo mundo vai passar Isso pelo aí umbral. tenha paciência. A não ser espíritos missionários igual Chico Xavier. Chico Xavier não passou pelo umbral. Chico Xavier ele foi, no momento da desencarnação, ele foi recebido por Jesus em pessoa. Ainda dá tempo, ainda dá. Dá. Será? Chico Xavier começou criança. Tá? E onde está situadas as colônias espirituais? As colônias espirituais estão situadas exatamente dentro do umbral. Tá? A espírita que acha que está em outro nível, não está. Tá? Se a gente for ler... Entre as nuvens. Exatamente. Se a gente for ler que as colônias espirituais é habitada por espíritos superiores luminosos. Não. É bem parecido, os espíritos cometem erros. É claro que assim, existe uma hierarquia. Os governadores são espíritos realmente num grau de evolução maior, que são líderes realmente, que no plano espiritual não cometem erro, mas se voltar a encarnar, têm o medo, né? Quando eles vão encarnar, eles têm o medo de cometer erros, né? E aí passar por esse período de sofrimento no umbral. Eles sentem esse medo, mas são espíritos já de uma ordem, vamos dizer assim, não muito evoluídos, mas são espíritos mais evoluídos do que a maioria dos habitantes de cada colônia. Porque para ser um líder você tem que ter uma evolução moral maior, né, no plano espiritual. Não é igual na Terra que um líder é o que a gente vê por aí. Né? Mas cada um tem um líder que merece. Né? E aí esses líderes do plano espiritual normalmente eles são voltados para orientar melhor, eles são mais evoluídos moralmente, né, e conseguem orientar. Mas em sua grande maioria os habitantes das colônias espirituais são bem parecidos com a gente, são espíritos que querem evoluir, que querem ficar bem, né, e aí vai para a colônia espiritual para ser um trabalhador da colônia espiritual, tendo uma vida bem parecida com o que a gente tem na Terra.
sentem fome, sentem frio, trabalham, têm as suas recompensas, né, pelo trabalho. André Luiz, por exemplo, chama essas recompensas de bônus hora, né, você trabalha durante um determinado período de horas. E aí você ganha esse bônus. Se você acumula esse bônus, você tem, vamos dizer assim, regalias, né? Você está na colônia, quero visitar minha família. Aí você consegue vir visitar, né? Tem esse livre acesso. Não namora e não tem filho, né? Não. Espírito não tem. Mas pode ficar do lado da pessoa, Sim. da família. Assim, Como se fosse tem uma um namoro, pessoa. não tem o sexo, mas tem um namoro. Irmão, O sexo até existe numa condição bem diferente, porque assim, espíritos mais ligados à matéria, eles conseguem sim fazer sexo. Igual eu falei, existem regiões do umbral, todas voltadas para orgias mesmo e sexo Eu de vejo regrado. assim, aqui, não agora, né? Mas dependendo do lugar onde eu tô, eu vejo pessoas usando droga, bebendo, transando, fazendo tudo. Normal. Então, aí, por exemplo, esse período de pandemia, por exemplo, que a gente passou, foi um período muito, muito ruim para esses espíritos. Porque é onde eles vão se refugiar? Nas casas espíritas. E as casas espíritas todas pararam por conta de um vírus que é tão mortal como a gripe. Entendeu? O que matou mais do que o coronavírus foi o medo. As pessoas ficaram doentes por conta do medo que foi propagado pela televisão. Porque aí o sistema imunológico abaixa Exatamente. e vai afetando outras áreas que às vezes morreu não foi nem por causa do Covid. A gente tem um poder muito grande no nosso corpo. Entendeu? É nosso corpo. A gente tem esse poder de ficar doente ou ficar sadio. Entendeu? E aí, o que aconteceu com o plano espiritual foi muito grave. E aí os lugares onde, né, o trabalho material que a gente faz aqui, que nesse momento os espíritos estão sendo amparados, né, fechou. Então, assim, o amparo que o plano espiritual, o que o Bezerra de Menezes fala, é um trabalho em conjunto. É a gente com eles. Então, assim, só eles trabalhando não dava conta. Entendeu? E aí cada espírito, porque assim, que eu vi de espírita com medo de morrer, eu falei, gente, não é possível que espírita tem medo de desencarnar. Eu vi não sei onde eu vi, mas tipo assim, igual aqui tinha uns médicos, né, que estavam assim cansados, naquele auge, né, os enfermeiros, as pessoas trabalhando aqui, lá também eles estavam assim, né, porque porque se cansa, porque eles têm um momento de descanso também, principalmente esses espíritos de colônia, espíritos de ordem mais elevada, eles não precisam de um período de descanso, né? Mas esses espíritos de trabalhadores de colônia espiritual, eles têm um período de descanso, tem um período de lazer, tem um período de descanso, entendeu? E dorme deitadinho? Dorme deitadinho. Dorme deitadinho. Pode ficar tranquilo. Tem casa. Aconteceu um fato muito, muito engraçado comigo. Lembra quando eu tive aquela alergia na mão? Ficou feio pra caramba? Antes de eu ter alergia na mão, eu sonhei que eu estava trabalhando numa obra no plano espiritual. Tipo as casinhas assim que a gente foi, sabe? Tinha um monte de casinha igual, branca. Não resistiu nem lá no trabalho. Eu estava em cima do telhado, fazendo um telhado azul. No dia seguinte a mão estava toda. Você não aguenta muito pro seu psicológico. Era um local muito bonito, cara. Uma cidade muito bonita. Deu um monte de Não casa. sabe fazer nem uma massinha. Fez. Por isso que aconteceu, deu uma reação, né? Me levaram para me aprender e aí deu. Olha, a mão dele ficou muito ruim, né? O médico ficou nem chegar perto. E começou a afetar a garganta também. Mamãe lembra, quando a gente estava lá no Jesus Maria José, no período de carnaval, né? No momento do passe, tinha uma médium muito boa lá, sabe? Aplicando o passe, ela aplicava o passe mediunizado com o espírito. E aí ela estava dentro da sala de passe, e aí passou o pessoal do Bloco das Piranhas. Na hora ela saiu lá de dentro e pediu para que fosse feita uma prece, porque os espíritos que estavam na rua estavam assustados e entrando para dentro do centro para se esconder. E aí, assim, você pensa, os espíritos assustados, entrando para dentro da casa espírita, ele não tem um suporte nosso, e aí os espíritos em casa, com medo, né, soltando essa vibração de medo. E aí como é que fica? A Terra virou um caos. Virou. Nós sobrevivemos, nós somos muito vitoriosos. Não tinha necessidade de parar os trabalhos, entendeu? É claro, com os cuidados para não ficar doente, para não vir desencarnar, mas se chegou a hora de desencarnar, vai desencarnar, hein? Dentro de casa isolado. Foi geral, né? Foi geral. Católico, evangélico, tudo parou. A gente só parou Tudo, um pedacinho. tudo. Nada.
Falou tudo. A gente só parou um dia, era né? uma Porque hora, a gente todo continuou, mundo, né? a gente só parou um tempo. Uma guerra. Porque a gente Nós paramos, foi melhor, acho que coisa de 2 sessões, eu acho, no máximo, e depois continuamos tudo normal. A gente ficava. Normal, vamos, assim, vamos. com as restrições, mas até então normal, né? Porque eu falo assim, todo mundo de máscara, bacana, na hora que eu vou parar, eu vou tirar. Nós nunca pegamos Foi nada, uma né? sorte, foi da proteção mesmo de deles mesmo. A gente tem que entender, por exemplo, nossos guias, se fosse acontecer alguma coisa, eles iam vir para poder falar, não trabalha porque corre o risco de acontecer isso. Se não fizer isso, gente, ele deixou a gente largado. Fomos Mas as fazer, pessoas faltam. fomos fazer as entregas lá, quantas pessoas tivemos contato aquele dia? Nossa. Todo mundo sem máscara, no meio, no Até auge da a gente pandemia. perdeu a máscara. Não, era tudo sujo, suado, pra baixo, tudo Aí os babado. outros se agradecem, quer beijar, quer segurar a mão. Foi. E foi... Mas só que os médios, eles desacreditam da sua própria capacidade mediúnica, entendeu? Então eles ficam inseguros. Como eles não acreditam em si mesmos, eles pensam, meu guia não vai me avisar. Entendeu? Porque ele não consegue se conectar ao guia, né? E o que é implantado também, né, cara? Ela falou, a mídia tá muito forte com isso. Todo mundo tá assustado. E falta isso para um daqui, planeta e falta isso inteiro. aqui que a gente faz, é estudo. Porque se a gente estuda, a gente não tem esse medo. Entendeu? A gente vai entender que os nossos guias vão proteger a gente. Vai entender que se tiver algum perigo, eles vão avisar a gente de alguma maneira. Em sonho, em intuição. Ou vai vir, vai incorporar em alguém, vai falar, não, toma cuidado. E eu, minha mente foi bem porca. Só teve um período que a gente passava álcool nas coisas e lavava, mas a gente foi porca. Eu lavo tudo até hoje, né? Álcool nas embalagens que não dá pra lavar, eu chego em nunca casa, fez lavo isso. tudo. Em casa. Não, eu, Agora eu, eu eu, continuo na eu minha não casa. entrei naquela paranoia de vai pegar, não. Nós até conversamos outro dia, não foi? Que nós, eu pensava, sempre quando as pessoas falam comigo, eu falo assim, está na mão de Deus. Se ele achar que eu mereço ser protegida, eu vou ser protegida. Se ele achar que não, eu vou passar por essa provação. Então, a gente, nossa, nós vamos pra Volta Redonda, vamos pra tudo lugar, não foi? Não parava em casa. Não parava em casa, parava já ia, você da barra, Fazer as coisas, você gente. da barra, você de Volta Redonda. A pessoa, nossa, vocês estão doidos. Ai, gente, mas a gente tem, nós não estamos passear. Não tinha coisa pra mim. Eu Eu tive tinha que trabalhar. Não, a pessoa às vezes vinha, dentro pra mim, às vezes idoso, vinha me abraçava, me beijava, eu falava, vou empurrar? Não posso fazer isso. Eu tive que trabalhar e nessa época me jogaram pra dentro do hospital ainda, né? Eu quero jogar pra dentro do hospital, para atender o hospital, não, preciso de você na ambulância, que você já trabalhou, tem experiência, me ajuda, me jogar pra dentro do hospital ainda. Meu Deus do céu. E seja o que Deus quiser fazer o quê? Vamos embora. A fé ajuda muito, né? Eu penso assim também, eu acho que, sei lá, assim, É o a gente tem que se que- ajudar. A gente deu uns mini surtos, claro. Mas mini. Eu já citei o Eurípides Barçanufo aqui, né? O médium mineiro. Que foi avisado que iria desencarnar pela gripe espanhola e continuou trabalhando. Ele foi avisado, você vai desencarnar, vai pegar a gripe espanhola e vai desencarnar dessa maneira. Os guias avisaram ele, mas não avisou ele para ele tomar cuidado e não pegar. Falou que essa era a maneira que ele ia desencarnar. E mesmo ele se cuidando, ele ia pegar de E aí ele continuou trabalhando, porque ele tinha o centro, tinha a escola que ele fundou, espírita, tinha a farmácia de manipulação, né, de homeopatia, e continuou atendendo o pessoal dele. Fez a parte dele, continuou cuidando das pessoas. E foi exatamente na farmácia que ele pega a gripe e vem desencarnar. Se ele tivesse ficado em casa, teria sido pior. É, Mas teria morrido de qualquer porque ele não teria ajudado e ia chegar no plano espiritual numa condição bem pior. E aí, o soldado que desencarna trabalhando no bem, chega no plano espiritual recebido com festa pelos amigos espirituais. E aí, se ele fica em casa quietinho, ele ia ser recebido no umbral pelos espíritos do umbral. Mas eu tô com saudade dos meus amigos. Porque Tô pronta. o que nos leva para o umbral é exatamente o nosso complexo de culpa. Que a gente comete erros aqui e a gente vai para o umbral. Ficar lá junto com a falange de espíritos que tem o mesmo complexo de culpa de erros que cometeu. E aí fica no umbral até se auto-perdoar pelos erros que cometeu. Que ela fica, porque você ela lista os meus defeitos e fala que todos eles é culpa dela, que eu sou assim por culpa dela. Eu falo, não, mãe, é a minha natureza gritando, não foi culpa sua, você foi uma excelente mãe, sou eu mesmo, entendeu? Mas a gente tem essa mania, gente, de achar que é culpa. O filho tá sofrendo, a culpa é minha. Minha mãe sofre com isso, chora. Não tem nossas escolhas não, a gente não... É a nossa natureza. Mas você Eu vive sou falando estourada que eu porque eu criei sou um caldinho de feijão.
Eu ouvi isso ontem. Uau! Eu ouvi o caldinho de feijão Rolou em casa de nós. Rolou. Rolou em casa de nós. O pessoal aqui fala O mesmo, tá? nome nova do caldinho de feijão rolou. Gente, O olha. caldinho rolou. Por isso que a orelha tava quente e grande. E com pouco alho, tá? Bastante cebola. Esse caldinho de feijão. Sempre raladinho, pra não aparecer pedacinho. Essa aí, Isso aí é verdade, eu confirmo. Dona Silveira. até hoje, rala lá. Eu corto a cebola inteira, eu fico assim, não. Ei, tá doido? Eu não vou ficar ralando nada. Mas eu gosto. Não, eu só soco o ralho, eu soco assim, alhozinho, torradinho. A cara toda assim, velho. Meu neto fala, mãe, eu gosto mais da comida da minha avó do que da sua comida. Eu falo, mas eu faço com amor, né, gente? Que ralado, né? Adoro. Não, deixa eu ver isso. Umbral, né, que a gente está falando. Esta é a quarta esfera que envolve a crosta terrestre, habitada também por trigo e joio. Mas ao contrário daqui, né, da Terra, lá as gramíneas já se encontram separadas, o trigo habitando as cidades amuralhadas e o joio espalhado pela terra da liberdade, que é o umbral. A cidade Nosso Lar está situada sobre o Rio de Janeiro, nas regiões superiores do umbral. Dentro do umbral. E aí a gente chega agora nas áreas mais superiores. Vou pegar o dedinho. Mais superiores do plano espiritual da Terra. Arte, cultura e ciência. Essa é a quinta esfera, só habitada por trigo em toda a sua envoltura. Acerca desse quinto orbe, cremos haver encontrado uma ilustrativa página mediúnica de Vitor Hugo, psicografada pela médium Zilda Gama. Curiosidade, tá? Vitor Hugo, o autor, né, dos Miseráveis, era espírita mesmo em vida. Tá? Ele era amigo íntimo de Allan Kardec. Pouca gente sabe disso. O criador das obras Sherlock Holmes era espírita também, praticante também, igual Vitor Hugo. E aí amigo íntimo de Leon Denis. Só uma curiosidade. Nesse texto cintilante, o fecundo escritor francês narra o voo cósmico que o instrutor espiritual Alphen levou seu pupilo Paulo, recém-liberto da carne, a fazer pelas esferas superiores da Terra, a fim de prepará-lo através da visão inebriante dessas regiões divinas para uma última reencarnação na crosta. O objetivo dessa viagem espiritual era fortalecer o espírito Paulo para que em sua futura e próxima existência na carne se redimisse finalmente de seus derradeiros ônus para com a lei de Deus. A narrativa prossegue minuciosa descrevendo a amarguíssima existência vivida por Paulo na França, da qual finalmente sai vencedor. Após a desencarnação levado de volta ao orbe superior, pela mão do seu guia espiritual, ele finalmente apresenta por Alphen a corte celeste como um habitante definitivo daquele plano, um futuro mensageiro celestial. Nesse plano, vivem lá os espíritos que são voltados, né, como o nome já diz, na arte, na cultura e na ciência. São espíritos que vão encarnar na Terra, todos voltados para essas áreas, para evoluir na Terra, a arte, a cultura e a ciência. Tá? Mas não é a arte e a cultura que a gente vê tão defeituosa como hoje em dia. Né? São coisas mais elevadas. Música clássica, música boa, né? Cultura boa, quadros mais bonitos, né? Como a gente vê desses autores clássicos. Né? Leituras edificantes dos livros, não são livros de poesia, né? Não são aqueles livros mais pesados de suspense, terror, nada disso, né? São coisas mais elevadas mesmo. Eles vêm para a Terra para poder impulsionar na gente isso. A sexta esfera, amor fraterno universal. Essa é a sexta esfera também só habitada por trigo, mas num estágio superior ao dos habitantes da quinta. É desse plano verdadeiro hiperceleste quem sem dúvida desceu o mensageiro Asclepius, materializando-se no santuário da bênção em nosso lar,
para uma formosa preleção a seus habitantes, informa o instrutor Cornélio. Pertence Asclépios às comunidades redimidas do plano dos imortais, das regiões mais elevadas da zona espiritual da Terra. Vive muito acima de nossas noções de forma, em condições inapreciáveis à nossa atual conceituação da vida. Já perdeu todo o contato direto com a crosta terrestre e só poderia fazer-se sentir por lá através de enviados e missionários de grande poder. Apreciável é o sacrifício dele, vindo até nós, embora a melhoria de nossa posição em relação aos homens encarnados. Vem aqui raramente, não obstante algumas vezes, outros mentores da mesma categoria visitam-nos por piedade fraternal. Espíritos dessa ordem, mais elevada, eles têm uma falange de espíritos que conseguem vir até a gente. Eles dificilmente descem até a gente para fazer alguma coisa, né? Existe uma grande falange de espíritos, uma escala espírita mesmo. Kardec também coloca no Livro dos Espíritos, numa próxima oportunidade eu trago para vocês, que trabalha para esses espíritos, né? Mas é um trabalho, não um trabalho obrigatório, né? É um trabalho voluntário desses espíritos, que levam as mensagens do que a gente manda para eles, para esses espíritos de ordem mais elevada. Entendeu? E a sétima esfera, diretrizes do planeta. Esta é a sétima e última esfera, onde certamente o Cristo está entronizado no seio de uma humanidade cuja altitude evolutiva é por ora inconcebível para nós. É desse refulgente paraíso celestial governa esse maravilhoso organismo de esferas chamado planeta Terra, que ele mesmo formou por determinação de Deus. Quem nos poderia proporcionar alguma informação dessa esfera paradisíaca? Narcisa, falando da ministra veneranda, fornece alguns parâmetros do merecimento que o espírito precisa amealhar para um dia ser levado a visitar esse plano divino. E a entidade com maior número de horas de serviço na colônia é a figura mais antiga do governo e do ministério em geral. Permanece em tarefa ativa nesta cidade há mais de 200 anos. E com exceção do governador, a ministra veneranda é a única entidade em nosso lar que já viu Jesus nas esferas resplandecentes, mas nunca comentou esse fato de sua vida espiritual e esquiva-se a menor informação a tal respeito. As fraternidades da luz que regem os destinos cristãos da América homenagearam veneranda conferindo-lhe a medalha do mérito de serviço. A primeira entidade da colônia que conseguiu até hoje semelhante triunfo, apresentando 1 milhão de honras de trabalho útil, sem interromper, sem reclamar e sem esmorecer. A única habitante de nosso lar que trabalha sem parar. E conseguiu ver Jesus pessoalmente. Soube que essa benfeitura sublime vem trabalhando há mais de 1000 anos pelo grupo de corações bem-amados que demoram na terra, e espera com paciência. Notem a sublimidade da informação dada por Narcisa. Com exceção do governador, a ministra veneranda é a única entidade em nosso lar que já viu Jesus nas esferas resplandecentes, confirmando assim para nós que Jesus tem de fato um lugar em que normalmente permanece neste planeta, cercado por seus inimigos e por seus ministros e assessores, recebendo visitas dos que conseguem adquirir esse merecimento altíssimo, enquanto governa o planeta a partir dessa esfera, que é a mais elevada dentre as que compõem o globo. Isso aí. Agora, voltando lá naquela questão dos espíritos que ficam no abismo, qual a responsabilidade ou a ligação de uma mãe que recebe um espírito desse? Então, normalmente a mãe, né, a mãe e o pai, né, vamos tirar o pai, ele são sempre missionários, tá? A fazer o filho caminhar. A escolha da encarnação é a gente que faz, né? A mãe e o pai, antes de encarnar, eles já sabem que vai receber um filho em determinado momento, tá? E aí é falado para eles naquele momento que eles vão receber determinados espíritos assim. E em relação ao aborto espontâneo? Então, aí o que acontece? Uma pessoa que quer ser mãe
né, com aquela vontade toda de ser mãe, provavelmente numa outra vida ela não quis ser mãe. E aí ela vem nessa condição para ela aprender a ser mãe, para ela aprender realmente a querer ter um filho. Entendeu? Então ela escolhe isso para poder despertar esse sentimento nela. Então assim, aí ele já aproveita e escolhe essa mãe para receber esse espírito defeituoso para ter o aborto espontâneo. E aí às vezes ela nunca consegue. E aí quando consegue é porque Deus falou assim, não, esse é o momento. Ela já aprendeu, ela já tem o carinho de mãe e agora ela vai realmente ser mãe. Ou aquele caso, desculpa. Pode terminar. Pode terminar. Igual aqueles casos que acontecem quando, tipo, a mulher, né, tem vários abortos espontâneos, vários. Aí o que eu penso, que na vida passada ela fez vários abortos, né, agora ela quer aquele desejo de ser mãe, nunca consegue, e de tanto ela ter aquele aborto espontâneo, acaba não podendo mais ter filhos. Ou danifica o útero do perispírito e aí não consegue realmente. Aí já nasce com o útero danificado e realmente não consegue ser mãe. Entendeu? Mas aí, pelo desejo dela ser mãe, ela pode adotar. Entendeu? Então, existem muitos filhos sem mãe pelo mundo que pode ser adotado exatamente por essas mães que não conseguem ter filhos. Quando ela já é mãe e tem um aborto espontâneo? Aí é uma condição de missão também. Entendeu? Aí, assim, pode ter vários fatores, né? Pode ser exatamente só um espírito que tem que passar por aquela condição e é escolhido ela para fazer isso. Ela não vai ter o vínculo de mãe, entendeu? Às vezes é aquela gravidez inesperada. E aí ela tem, né, não é a gravidez planejada. Ela não quer ser mãe naquele momento. E aí Deus aproveita, né, a espiritualidade aproveita. A espiritualidade está sempre aproveitando momentos para trabalhar, né? Então, assim, surgiu a oportunidade, vai ser aqui que a gente vai colocar esse espírito para ele passar por essa condição. E a criança nem serve? Que não tem serve? Em sua grande maioria é nessa condição também. Ou suicidas, né? Mas aí é caso a caso. Porque o suicídio destrói, né? Com a arma destrói o cérebro e você não... Mas essas mães, que, por exemplo, a dona Carla falou que recebe ou tem essa missão de receber uma criança, né, um ser assim, ela também de certa forma pode ser vista que ela está sendo punida por alguma coisa, ou somente o espírito que, com todo o seu defeito? No caso do aborto? Não. No caso da mãe gerar uma criança com todas essas... Com defeito, com... cego, surdo, mudo, sem perna, ela também pode estar sendo ela pode também ter sido, de uma certa forma, está sendo punida por alguma coisa não chega a ser uma punição, né? Punição, sim, é uma escolha dela, sim. Né? Ela tem que ter o cuidado com aquele ser, entendeu? É, porque ela passa, tem muitas que... Uma ligação de vidas, entendeu? Talvez ela tenha sido até, né, nesse caso que eu citei, talvez ela tenha sido uma das pessoas que foram torturadas por ele. E aí ela entendeu que aquela era a condição dele, que ele era mau, perdoou ele, e aí escolhe vir mãe dele. Eu vou cuidar dele. Entendi. É porque assim, essa pergunta me fez remeter ao meu trabalho, que eu trabalho com crianças também assim. E as mães, assim, praticamente não fazem nada, não podem trabalhar para ver nada. Fica tempo... geralmente não tem muito tempo, né, muito tempo de vida, geralmente vive aí, lógico, tem as exceções, mas 20 e pouco, 30 anos, 30 e poucos anos, não, né, não passam muito disso normalmente. Mas as mães assim não fazem nada mais na vida, não pode trabalhar fora, não, se tem outro filho não dá a mesma atenção, fica totalmente voltada para aquele ser ali que requer todo o cuidado de banho, de comida, de limpar, né, fezes, de fazer tudo. São missionários, Igual igual... a Beira, né? A Beira, ela engravidou, aí ele nasceu normal, mas morreu. Aí o médico falou, não pode engravidar agora. Aí engravidou. Aí o Emanuel veio especial. Ela largou tudo para cuidar dele. Aí teve uma filha logo a seguir normal. Mas ela tem um carinho especial. É um cuidado, são mães missionárias mesmo, né? E aí um pai que abandona uma criança nessa condição
É o que mais vê. Ele não quis saber, o pai não Então. quis saber. Vai Ela foi embora que morar com a mãe dela. 99%. E aí vem numa próxima vida, Tem pai. vem numa próxima Pai, vida querendo ser pai ou querendo ser mãe e não consegue. Os pais tudo mexe. Vem estéril e não Tudo- consegue. a- E aí às vezes recebe a missão de adotar. Ou é casado com uma mulher que quer muito ter filho, ele não. Né? Ou às vezes volta filho daquele filho que foi rejeitado, né? E se não tiver aceitação, o filho acaba Yes. rejeitando, Aham. né? Voltando aquele E a que matou o de filho novo. agora? Com aquele vereador nojento. Essas questões de assassinato é complicado, porque assim, existe esse ciclo de reencarnação, né, de vingança e reencarnação. Esse ciclo tem que ser quebrado uma hora. Esse espírito, por exemplo, dessa criança, provavelmente fez alguma coisa que deixou esse pai, essa mãe muito magoado. Provavelmente um inimigo mesmo mortal de vingança. Até porque ele nem é pai, nem é padrasto. E ele escolhe vir nessa condição sabendo que isso vai acontecer. Entendeu? Correndo esse risco. Pode acontecer como não pode. Entendeu? O ciclo precisa ser quebrado. E agora precisa ser quebrado por ele, porque numa próxima encarnação a gente tem que voltar junto novamente. De repente esse menino vem especial. Não. Não. E aí Ou ele vem para cuidar dessa mãe vem, que vem com o filho dele. e às vezes aí nasce aquela criança revoltada, entendeu? E aí Tem ele afinidade tem, com o pai e com a mãe. aí os pais precisam educar esse filho para ele sair dessa condição. Ele precisa perdoar verdadeiramente para receber essa. O Jairinho não, o Jairinho já é ruim, né? Porque ele já apronta com todas as crianças. Ele ali, Deus me perdoe. Voltando às esferas superiores aqui, Bezerra de Menezes, por exemplo, quando desencarna, ele é recebido com festa no plano espiritual e é convidado pessoalmente, né, ele recebe uma carta do enviado de Maria, mãe de Jesus, para subir às esferas mais elevadas, para ficar mais perto de Jesus, né? E aí ele não aceita. Ele é convidado para trabalhar exatamente na falange dela. E aí ele recusa o convite porque ele quer ficar aqui no umbral, crosta, cuidando ainda. Porque ele fala que o trabalho dele na Terra não acabou. Então ele não quer se elevar, né? Ele quer continuar aqui. Ele é um espírito elevado, mas não quer subir as esferas superiores para ficar mais próximo lá dos espíritos iluminados. Ele prefere ficar aqui. E aí eu já falei até isso com Rômulo. Bezerra de Menezes se manifesta nos centros de Umbanda como Preto Velho. Tá? Mas ele não dá o nome de Bezerra de Menezes porque ele sabe que médiuns são vaidosos e isso vai atrapalhar os médiuns. Então ele vem na condição de Preto Velho para ajudar e dá outro nome. Tá? Bezerra de Menezes tem uma afinidade muito grande com a Umbanda. Né? Há livros que ele leva o outro espírito para conhecer os trabalhos da Umbanda. Então ele vem nessa condição de Preto Velho para continuar trabalhando. Não é qualquer médium que recebe Bezerra de Menezes. Tá? Que eu tenha conhecimento. No Brasil só Yasmin Madeira e Divaldo Franco. Que recebe ele. Nem Chico Xavier incorporava Bezerra de Menezes. Às vezes incorpora a condição de Bezerra de Menezes. Dado esse nome não. O Divaldo sim. Divaldo sim. Entendeu? Você Divaldo, se sim. manifesta como Bezerra de Sim, Menezes. sim. Porque ele já conhece o Divaldo, sabe que o Divaldo não vai sair, vai descer por estar recebendo um espírito dessa grandeza, entendeu? Mas é uma incorporação mesmo que você vê que o rosto dele muda. Mas Totalmente. como Bezerra. Como Bezerra. Mas, de repente, tem números como na forma de um Preto Velho. Ou Sim, nem- sim. Deve ter vários, né? Vamos dizer assim, na condição de um Preto Velho, por exemplo. Sem dar o nome de Bezerra de Menezes. Não entendi. Ele se manifesta como Bezerra de Menezes nos dois. Não, na Umbanda não. Na Umbanda ele não dá o nome de Bezerra de Menezes. Não, então, não, eu digo no Divaldo e nessa outra Da ele como Yasmin, Bezerra de Menezes. aham. Mas ele provavelmente se manifesta em terreiros, em outros ou vários médiuns, na forma de um Preto Velho com um pseudonome. Isso. Ele dá o nome de Preto Velho. Não fala. Senão o nego vai falar. É. Tá vendo Bezerra. Aham, Bezerra aham. tá aqui. Então bota Não, no ar. não, Tem pessoa falando que tá recebendo Chico Xavier. Tem, não tá. Chico Xavier não se manifestou ainda. Verdade. Tem várias Estão pessoas falando. falando que já que ele baixou em vermelho. Não. Chico Xavier não se manifestou ainda. Perguntas? Perguntas? Voltando lá no início, perispírito, né? Uhum.
você falou que às vezes ele pode se manifestar como, né, figura ruim para poder amedrontar, mas ele também pode vir como uma figura frágil para poder influenciar as pessoas. O espírito né? obsessor ele é muito ardiloso. Muito ardiloso. Então ele vai aparecer de uma forma ruim para assustar. E aí se ele quer permanecer no local, ele vai aparecer como um coitadinho, sim. Ou como uma pessoa que você conhece, que já faleceu, e ele aparece, né, com o rosto daquela pessoa, só para poder, né, ficar Manipular. ali com você, te manipular. Esse perispírito, por exemplo, ele tem a nossa aparência, vamos dizer assim, né, física. Mas no caso de um acidente, ele pode vir na condição do acidente que acabou de sofrer? Pode vir com marca, não vem... Não, eu digo assim, no momento, tipo assim, desencarnou, igual a Mayara, né? que tem essa mediunidade de ver. Sofreu um acidente, vamos usar de exemplo agora dessa cantora aí. Caiu do avião lá, destroço, ela pode aparecer na condição de toda destroçada? Sim, sim, Ele sim, pode fica, aparecer? fica. Tipo assim, queimado, rasgado? Aparece. Mas também normal. Depende, Tipo o menino que eu vi. depende do Agora entendimento, da então. capela, meu conhecido. Aí depende, a gente vê muito isso. O irmão de Cezinho. O melhor exemplo de filme, por exemplo, é o filme Sexto Sentido. Né? Aparece espíritos lá pro menino em condição normal, como aparece espíritos, né, queimado, com tiro na cabeça. Então, Aí igual depende o muito Flávio dele. falou daquela vez que ele falou que via desencarnados Sim, sim. terríveis. Me informa como que foram embora. Aparece. Né? Suicidas principalmente. A Ivone mesmo, né? Ela fala, quando ela foi em Petrópolis, ela se hospedou numa casa, e aí toda noite ela pegava o evangelho, ia para um quartinho lá mais reservado na casa onde ela se hospedou, e ia ler o evangelho e gostava de ler em voz alta. E aí ela começou a escutar um barulho, né, do quartinho do lado. E aí ela, no dia seguinte ela falou assim, eu vou ler o evangelho aqui. Aí ela passou a ler o evangelho naquele quarto ali. E aí ela se materializou na frente dela um espírito que tinha cometido suicídio, né, já estava há 10 anos naquela condição. Ele deu um tiro no peito. E aí ela viu a poça de sangue no chão. Ele se debatia no chão sentindo a dor do tiro ainda. Ele já estava há 10 anos naquela condição ali. O trabalho dela naquele momento, o trabalho dela naquele momento ali foi libertar ele. Lendo o evangelho e entrando nessa vibração dele para que ele entendesse que ele não estava mais ali. Encerramos? Nada? Encerramos.